As participações do Paulo Calçade, do André Kifuri, da Mariana Pereira e também do Pedro Ivo Almeida. Vamos que vamos. Eu sei que você deve estar louquinho para falar da arbitragem. Calma aí que a gente vai chegar lá. Tem muita coisa do jogo para a gente discutir. Teve jogo até. Teve jogo, né, Calçade? Tudo bem? Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Bom, é preciso tomar muito cuidado, né? Porque nesses últimos tempos de Brasileirão e no futebol no Brasil, a tendência sempre é levar o jogo para a arbitragem e esquecer o jogo. E isso virou um costume, né? Algo tão natural que se a gente não tomar cuidado, a gente não fala do jogo. Então a gente vai falar também dos lances importantes, como esse aí que a gente viu, né? Claramente é um pênalti. Mas o lance está na tela. Nem é nossa, né? Nem é nossa. O lance está na tela e seria a única oportunidade do Palmeiras em estar em vantagem em relação ao Flamengo. Porque ele sempre correu atrás. Isso faz muita diferença. Até porque o jogo foi 3-2, poderia ter sido 3-3. Claro. Então, poderia ter sido 4-0. O lance é da arbitragem. Ele tem uma influência. Uma coisa é quando a arbitragem influencia no resultado, outra não. Tem lances que sim e lances que aí depende de cada um, para quem torce, essas coisas. E a gente aceita, faz parte do futebol. Agora, teve um jogo muito rico, um jogo enorme, em que o Palmeiras, fora de casa, impôs ao Flamengo um desconforto. E desse desconforto que é jogar mais recuado, pressionado na saída de bola, com dificuldade para ter mais posse, aquela posse que o Flamengo adora ter, de fazer a bola circular. Isso o Palmeiras foi ao Maracanã e retirou do Flamengo. E qual foi a resposta do Flamengo? Foi um jogo quase que perfeito. Um jogo, por exemplo, o primeiro gol é uma jogada vertical maravilhosa, que se aproveita da defesa do Palmeiras mais alta e a dificuldade do Gustavo Gomes de correr para trás, de ter velocidade, embora o grande embate do jogo tenha sido Fux e Pedro. Sim. O Fux, e o Pedro levando claramente, muito a o Fux foi o cara designado para segurar o jogo do Pedro. E o Pedro fez de tudo, fez pivô, sofreu pênalti do Fux. Então, assim, o Flamengo encontrou uma saída para a dificuldade extraordinária. E o Palmeiras, com o jogo desconfortável que levou ao Flamengo, porque o Flamengo soube fechar muito bem o centro do campo, por onde o Palmeiras joga muito forte. Né? E aí a gente fala mais ao longo do programa de posicionamentos e tal, porque eles foram muito interessantes. Aí é o lado rico do jogo. Houve um grande jogo de futebol que pode ter acontecido um primeiro tempo de uma final de Libertadores. Pode. Se os brasileiros passarem, a final será essa daí. A gente pode ter visto um esquenta aí para essa decisão da Libertadores. Agora, Mari, o jogo para muita gente falou, isso aqui é a final do campeonato, essa é a decisão. Entregou o que se espera de uma decisão? Tudo bem? Tudo bem, amigos. Boa noite, fã de esportes que nos acompanha. Entregou. E ficou muito claro como os dois times entraram em campo sabendo disso, do valor da partida mesmo. Tanto o comportamento individual dos jogadores, como um jogo estratégico por parte dos seus comandantes. O Felipe Luiz, naquela entrevista, né, pré-jogo, ele fala, é um clássico do futebol moderno. E a gente está falando de dois treinadores do futebol moderno, né? Então, eu acho que o jogo, ele entrega exatamente isso. Estamos diante de duas equipes com um nível, um valor individual altíssimo, por parte dos jogadores e por parte dos treinadores. Então, a gente vai falar de erro dos treinadores, porque teve erro dos treinadores. A gente vai falar do Flamengo que toma o gol com um zagueiro fora, e isso é um desentendimento ali de médico, Felipe, jogadores, bota a bola para fora, não bota, tem lateral, não entra. 1 minuto e 38. Exatamente. E pro lado do Abel também, porque o Abel entendeu que a partida era pro Fux. E não deu certo, e o Pedro entendeu isso muito rápido, que o Fux poderia ali ser, de fato, um lugar para ele trabalhar em cima, e ele se deu muito bem. Tanto que no segundo tempo eles invertem, né? O Gomes e o Fux invertem de lado. Então, acho que o jogo entrega, mas infelizmente mais um jogo contaminado pela arbitragem. Sim. Claro, assim, é muito difícil a gente desassociar. Falar que o resultado foi em cima disso, não foi em cima disso, é ter bola de cristal, porque não saberíamos. Mas o gol do Flamengo, o primeiro gol, sai
logo depois que o Palmeiras tem 3 escanteios com 8 minutos. Então, o Palmeiras em cima, mas diante de um adversário e de 2 jogadores, porque também foi um jogo de duplas, né? Flaco e Vitor, Arrasca e Pedro. Isso. Qual dupla que iria definir, né? Que decidiria a partida de hoje. E aí o entendimento entre Arrasca e Pedro deu muito certo, porque um gol e uma assistência eles trocaram, né? Então foi um jogo alto, num nível muito alto. Sim. Por falar em Pedro, seu xará hoje, bem demais, hein? Teve assistência, teve gol, teve roubada de bola, ajudando na marcação, ajudando na lateral. Jogo marcante do Pedro aí, que não é um titular absoluto, né? No Flamengo perder essa condição de titular absoluto, serve como uma opção dependendo do adversário. Hoje arrebentou, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Mari, André, Calçade, o fã do esporte ligado aqui com a gente. Eu acho que o Pedro é mais um elemento do jogo. E mais um elemento porque a Mari já tocou no ponto da arbitragem. A gente vai ter que falar sim, porque Claro. tem o lance do início do jogo. Vai se debruçar muito provavelmente os treinadores daqui a pouco, os dirigentes também, zona mista, devem falar sobre isso, a gente vai ter que repercutir. Só que quando você fala do Pedro, e eu cito que é um dos pontos, porque a gente pode falar do Pedro, a gente pode falar do Arrascaeta, a gente pode falar de como o Flamengo teve poucas chances e foi letal, e o Flamengo em outros momentos tinha muitas chances e não era letal, como o Flamengo dentro do jogo teve que se virar diante de um desconforto, como a gente pode falar da entrada do Danilo, como a gente pode falar um monte de coisas pelo lado do Palmeiras também, Vitor Roque muito bem, o Flaco hoje talvez um pouco abaixo, o Bruno Fux que vinha jogando muito bem, hoje tem a opção por ele, não era exatamente só o papel que ele fazia, né, que em muitos momentos ele foi um volante, ele também não foi bem, sabe, como é que o Abel tem que mudar isso, como é que o Abel vai bem, coletivamente o Palmeiras não vai mal no primeiro tempo, individualmente o Flamengo vai muito bem no primeiro tempo, então quando você pergunta para a Mari sobre peças, já vou falar do Pedro, né, assim, eu acho que entrega até mais de uma final, porque uma final, por exemplo, Libertadores que eles podem se cruzar, uma carga de tensão e um jogo único, talvez você não tenha os desdobramentos e as nuances que a gente teve hoje. O jogo começa muito bom. O Palmeiras, ao meu ver, surpreende com a ideia de jogo. Muita gente esperava o Flamengo com essa postura. O Flamengo não consegue. O Palmeiras impede o Flamengo de jogar. O Flamengo não conseguia. O bloco de 3 lá da frente muito distante, a bola não chegava, só numa esticada do Rossi. E aí, muita qualidade, sim, do Pedro e depois do Arrascaeta. Depois do Arrascaeta e o Pedro. Então, assim, tem muita coisa para falar de bola que eu acho que a gente passou aqui a semana inteira pensando, será que vai conseguir se falar de bola depois do que foi esse clássico dos últimos 15 dias aí de bastidor, de falação e tudo mais. Então, acho que tem bastante coisa. Sobre o Pedro, sim. E mais um jogo dele, né? Porque o Felipe Luiz fala muito nas entrelinhas em ser convencido pelo Pedro, pelo que o campo diz. Em mais um jogo, ele dentro de campo, ele convence. Se tem poucas chances, ele resolve. Inclusive, tem que roubando jogar a bola. o time sem bola, se tem que jogar sem bola, ele aparece. Tem até que ajudar na marcação hoje, ele também aparece. Dedica, então, acho que se não é a melhor relação do mundo do Felipe com ele, eles começam a se entender. Ele faz o que o Felipe pede, o Felipe aceita o que ele entrega e o campo vai ser soberano. Trabalho muito profissional, Nessa relação. Agora, tem muita coisa para falar do Flamengo para além do Pedro, que eu acho que a gente vai ver o Pedro, pelo que ele não vem entregando, começa a entregar. Agora, fala ele, nosso Palmeiras está bem coletivamente, mas a partir do momento que o Flamengo também trava o Palmeiras, e o Flamengo em uma situação confortável, ele vai tirando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar ali boa parte do segundo tempo, tem mérito também de um Flamengo que tinha dificuldades em outras etapas finais de jogo. E é interessante, para quem gosta, o campeonato está muito aberto e falando de bola. Você tocou num ponto importante, até para passar para o André aqui. Boa noite, André. Boa noite. O Flamengo, em alguns momentos, aliás, em vários momentos nesse campeonato, a gente aqui no Linha de Passe, falando sobre como o Flamengo tinha dificuldade para resolver os jogos, né? Em alguns momentos com dificuldade para resolver. Sim. E a gente tem vários exemplos, que um exemplo clássico é aquele jogo contra o Grêmio, né? E hoje foi de uma letalidade, já havia sido contra o Botafogo, é bom que se diga, né? No 3-0. Sim. E hoje, novamente, um Flamengo letal e agora num jogo mais pesado, mais importante ainda. Tudo bem, André? Isso aí, boa noite, tudo bem? O Flamengo vinha com um retrospecto de desempenho muito abaixo do que ele pode, né? E tem que fazer para ser campeão, para ter chance de ser campeão. Depois daquela vitória gigantesca sobre o próprio Vitória, 8-0 no Maracanã. O Flamengo caiu inexplicavelmente quando todo mundo imaginava que a partir daquele dia, o que se diz? Bom, se o Flamengo mantiver esse nível, é claro que não vai ganhar de 8 de todo mundo, mas o Flamengo pode golear a enorme maioria das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E os adversários do Flamengo sabem disso, que numa determinada noite ou tarde, se as coisas se encaixarem, qualquer time do Campeonato Brasileiro pode levar 3, 4 do Flamengo ou até mais. Sim. Mas, na maioria das vezes, isso poderá acontecer quando o Pedro estiver em campo. A minha impressão é que, com a atuação de hoje e as últimas oportunidades que ele teve, ele se firma como um jogador que não só
pode fazer uma série de coisas em campo que os demais atacantes do Flamengo não podem, como ele ultrapassou e encerrou aquela questão que o Felipe Luiz tinha com ele, que o levou a dar as declarações que deu, usar o tom que usou e, durante algum momento, afastar o Pedro. O Pedro foi absolutamente decisivo hoje, o dono do jogo, o absoluto dono do jogo, numa tarde em que o Flamengo foi, em especial no primeiro tempo, um time mortal.